lugar, Senhor. Oh Deus, através do sino, através da tua palavra, Senhor. Neste momento, o Senhor está de teu servo, Senhor. Deus, Senhor, usando ele poderosamente, Senhor, como sempre tem usado, Senhor, para falar com a tua igreja, Senhor. Oh Deus, eu não sei, mas tu sabes, Senhor, a necessidade de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Oh Deus, venha derramando as tuas bênçãos sobre esse lugar, Senhor. Venha curando, venha batizando, venha repreendendo toda obra maligna, Senhor. Oh Deus, usa-te poderosamente, Senhor. Ao que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quantos podem dizer amém? Amém. Que em tudo em nossas vidas Jesus Cristo seja glorificado. Amém. Eu sou o pastor Costa Santos, com raiz da Assembleia de Deus de Belém do Pará, lá da 14 de março, fundado por Daniel Berg Gunavingre, os dois missionários. Já estamos percorrendo todo o Brasil e o exterior há mais de 20 anos para cumprir o ID. E eu me sinto muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Atualmente sou pastor da Igreja de Atos, reitor da Academia de Formação de Evangelistas do século. E eu quero nesse momento agradecer a Deus por esta gloriosa oportunidade, agradecer o convite do nosso querido presbítero Clóvis, que nos convidou, agradecer aos nobres pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, que nos recebem com carinho, e toda esta igreja agradecer a Deus. Muito obrigado. Aleluia. Sente-se, por favor. Amados, hoje vamos analisar um texto que não apenas nos inspira, mas que nos desafia a refletir, escute bem, profundamente sobre o chamado missionário que cada um de nós tem em nossas vidas. Sim ou não? Todos têm um chamado, sem exceção. Está vendo aquela criança no colo de sua mãe? Tem um chamado. A outra criança que está ali tem um chamado. Quem é o ancião aqui, o mais idoso entre nós? Está vendo? Esse homem aqui é resultado de um chamado. E com você que está aqui nessa noite, que ainda não está envolvido no projeto missionário, Deus tem um chamado para você, meu irmão e minha irmã. E o chamado é glorioso. Em Atos 13 encontramos a igreja primitiva, a de Antioquia da Síria, um farol de esperança e também de fé, que não tem como fazer missões sem fé. Não há possibilidade. Pronta para ser enviada a uma missão divina. Este capítulo não apenas narra a missão de Paulo e Barnabé, mas revela o coração pulsante de Deus para a evangelização do mundo, a evangelização do perdido, a evangelização do aflito,
pessoas foram encontradas pelos santos apóstolos, a igreja primitiva e o Senhor Jesus. Pessoas que estavam sem esperança. O desafio que devemos enfrentar nos cabe uma pergunta: temos obedecido ao chamado de Deus? Escute, não é fácil obedecer, pastor, o chamado de Deus. Hoje, por exemplo, eu era para ganhar R$70 mil por mês. Porque eu fui gerente de vendas da Ambev e seria GDD, gerente de distribuição direta. É quanto ganho. Sem falar dos benefícios. Porém, comparado ao nosso querido irmão Moisés, eu não fiz grande coisa. Pela vontade do velho Sete, ele seria assim o próximo faraó. Mas Deus tinha uma missão para ele. E é por isso que você está me vendo aqui nessa noite. Porque eu obedeci o chamado de Deus. Através da leitura bíblica, contexto histórico grego, exegese bíblica e hermenêutica, aplicação prática, exemplo de Jesus e os apóstolos como missionários, e a conclusão: vamos explorar a mensagem de Atos 13 com profundidade e aplicar seus princípios em nossas jornadas como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Agora fique de pé, vamos fazer a leitura bíblica. Atos capítulo 13, verso 1 ao 12. Louvado seja Jesus nesta noite, glorificado seja Deus. Atos capítulo 13, verso 1 ao 12. Os irmãos encontraram? Podemos ler? Escute, o texto sagrado diz assim: ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Elúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse? O Espírito Santo disse: é Ele quem nos escolhe, é Ele quem escolheu você. Saiba disso. Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, o despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, quem foi quem enviou? O Espírito Santo. Partiram para a Selência e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João com o seu ministro, e havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpretava o seu nome, resistiu-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que tinha o nome chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os restos dos caminhos do Senhor. E agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, e
pela mão. Então, o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor, sempre glorificando a Deus. Louvado, bendito e glorificado seja o Senhor Jesus Cristo nesta noite. Queridos irmãos, amada Igreja de Cristo, você que é simpatizante do Evangelho, nobres pastores e ministros escolhidos pelo Espírito Santo para uma grande obra, uma obra de poder, uma obra de autoridade, uma obra em que o Espírito Santo quer libertar, quebrar algemas e correntes de todos os pregadores que passarem pelo caminho dos nobres ministros. E assim, esta palavra profética que tem fundamento das Escrituras chega até você, como igreja. Sobre o contexto histórico dessa narrativa, Antioquia da Síria era a terceira maior cidade do Império Romano, um centro comercial e cultural vibrante, com grande diversidade étnica. Então veja bem, nós tínhamos um cenário em que havia ali pessoas de diversas tribos, de nações, de línguas. E olha só como é o plano de Deus. O plano de Deus é excelente. O plano de Deus é perfeito. Não há erro. Quando o Espírito de Deus escolhe, manda separar, enche de poder, de autoridade, não tem erro. Nesse cenário, a igreja emergiu não apenas como lugar de culto. Escute bem, Antioquia estava nascendo. Aqueles poucos irmãos que estavam se reunindo na cidade, na casa de alguém, eles tinham um objetivo claro: ganhar almas, fazer discípulos, para que se cumprisse a ordem do Senhor Jesus Cristo. Neste cenário, a igreja emergiu não apenas como lugar de culto, mas um espaço de missão. Ou seja, se tratava de uma igreja com coração missionário. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Senão não estaríamos aqui. Se os santos apóstolos não tivessem sido mortos ao fio da espada, decapitado, crucificado, morto, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. É importante notar que, embora inicialmente se dirigisse aos judeus, aqui vemos um avanço para os gentios, os gregos, criando uma nova probabilidade para a expansão do Evangelho, como nos mostra os versículos 19 e 20 de Atos, capítulo 11. Louvado seja Deus. Veja, nós fizemos a leitura de 12 versículos, mas eu tirei 4 para trabalharmos nesses 4 versículos. Nós vamos trabalhar a exegese do versículo 1º, 2º, o 8º e o 12. E é claro que a estrutura do verso 1 ao 12 existe um contexto que estarei falando. A exegese do verso 1 nos mostra que a diversidade, palavra latina, é traduzida de diversitas, que significa diverso ou
Veja, a igreja de Antioquia foi uma igreja notável. E qualquer que seja a igreja do planeta Terra que siga o exemplo dessa igreja, não haverá lugar para colocar pessoas. Não haverá. Barnabé era de Chipre, era mestre, falava grego e possivelmente que ele conhecesse o hebraico e o aramaico, especialmente considerando suas raízes judaicas. Simeão, chamado Nige, era profeta e mestre, possivelmente de origem africana. Além do grego, também falava línguas africanas. Veja como o nosso Deus é um Deus de visão missionária. Louvado seja o Senhor. Lúcio de Cirene, mestre que traz uma conexão com a África do Norte, que possivelmente falava hebraico e aramaico. Vá ouvindo aí. Veja, queridos, que Deus, quando separa, comissiona, escolhe, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Manaé é descrito como alguém que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, o que sugere que ele tinha status social, elevado, possivelmente uma conexão com a família real. E aqui o contexto da escolha que o Espírito Santo de Deus fez iria se tornar infalível. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Esta pluralidade reflete a visão de Deus. Uma igreja que ora, que jejua, que é unida em Cristo, que tem homens e mulheres qualificados, transcende as barreiras culturais. Foi o que aconteceu em Antioquia. Isso nos ensina que Deus utiliza a diversidade para enriquecer a sua missão e também cumpri-la. Nós temos um exemplo. João capítulo 4. O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço é outro exemplo de como a diversidade, não só de etnia, mas de dons ministeriais, é valorizada no plano de Deus. O que lamentavelmente não acontece em muitos ministérios pela falta de visão da liderança com relação ao propósito de Deus. Eu venho do norte. Eu confessei Jesus em 87. Eu me lembro que eu estive numa congregação, a congregação dos Mucurucus. E lá, antes do culto de domingo, existia, senhores, um culto de treinamento que começava 4 horas da tarde. Olha a visão missionária. Tinha um culto que começava às 18, toda a igreja, todo o ministério da igreja, mas tinha um culto de treinamento. Pergunte por quê? Jesus não apenas rompeu barreiras do gênero, porque ela era uma mulher, e a etnia, ela era samaritana. Ao falar com ela, mas também lhe deu água da vida. Jesus está aqui, e aqui tem água da vida. A fonte está jorrando. Você pode beber como aquela mulher bebeu. Só que Jesus, após revelar a sua vida, ela disse: olha, eu vejo que eu sou profeta. Jesus deu para ela a água da vida e a fez
uma evangelista. Agora, samaritana, você vai fazer missões. Você já conhece o resultado da história, não é mesmo? Ela correu, foi até a sua cidade, eu e os homens. Coração missionário. Olha, queridos, permita-me fazer uma observação aqui nessa noite. Imaginemos se cada um de nós, neste culto de missões, tivesse convidado uma pessoa. Olha, tanto aqui no ministério como aí, alguém ia ter que ficar em pé. Sim ou não? Sim, porque não ia ter banco suficiente para as pessoas que ainda não conhecem Jesus e nem sequer sabem o caminho para o lar celestial. E eu estou aqui. Eu vou lançar um desafio. Por favor, em nome de Jesus eu te peço. Mas Jesus vai te recompensar. Porque todo trabalhador é digno do seu salário, sim ou não? Sim. No próximo culto de missões, traga uma pessoa. Você pode dizer, pastor, eu posso trazer até mais do que isso. Pode ou não pode? Pode. E não é só nos cultos de missões, é em todos os cultos, querido. Faça como a mulher samaritana que correu para a cidade e trouxe uma multidão de homens para ouvir Jesus. E eles disseram: olha, não é como tu disseste, mas agora sim nós vemos que verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Versículo 2 ainda. Versículo 2. Exegese do versículo 2. Nos mostra o segredo da expansão, do crescimento, não apenas em número, como também em relacionamento com Jesus. Número não vale, porque já foi dito aqui nesta noite que a trombeta vai soar e ela vai ver. Ela soará e haverá arrebatamento, mas sem qualidade de vida, sem relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, vai ter que enfrentar 7 anos de grande tribulação. E será bem terrível. Como escritor, eu tenho mais de 60 livros na área de teologia. Um deles é de escatologia bíblica. Será bem terrível nesses 7 anos. Muito terrível. O verso 2 vai dizer: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, indica que a missão nasce de uma vida espiritual intensa. Não tem como prevalecer, não tem como ter um coração missionário, não tem como ganhar toda a cidade do Perequê sem oração e sem jejum. Não tem. Oração e jejum é a base. Infelizmente nós oramos muito pouco ou quase nada. Infelizmente. A palavra grega para adoração, liturgiar, sugere um serviço sacrificial. A intercessão de jejum cria um ambiente onde o Espírito Santo se move e revela a sua vontade. Não foi isso que nós lemos? Eles estavam orando, eles estavam jejuando, e veio o Espírito Santo e disse: agora separa para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra gigante para eles. Nós temos um exemplo também, lá do profetismo antigo. Como exemplo, a oração e jejum de Daniel, capítulo 9. Daniel buscou Deus em oração,
busca intensa por Deus abre portas para que a sua vontade seja revelada. O cristianismo autêntico e verdadeiro não é fruto do achismo. Eu acho que isso aqui vai dar certo. Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Não. É resultado de oração e de jejum. E aguardar a voz do Espírito Santo. Ainda no versículo 2. Estamos trabalhando exegese. O verbo separa-me é imperativo. Deus não apenas convoca, mas também separa aqueles que Ele quer fazer um instrumento de bênção. Ele não disse isso para nosso pai Abraão. Olha, anda na minha presença e ser perfeito, e sejas tu uma bênção. Certamente prevalecerás. Deus não apenas convoca. Essa separação é sinônimo de compromisso. Quando falamos sobre o chamado de Deus, não devemos esquecer que isso exige sacrifício e entrega não parcial, é total. Mas que palavras eu direi para que o faraó liberte o povo? Eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Olha, escuta, querido, não importa. Isso é o que menos importa. O que importa é obedecer à voz do Espírito Santo. É isso que importa. Isso importa muito. E é transformado em galardão. A entrega é total. Outro exemplo, lá do profetismo antigo. O chamado de Isaías é um exemplo poderoso de separação da missão. Após ter uma visão da glória de Deus e reconhecer sua própria pecaminosidade, ele foi purificado e em seguida ouviu a voz do Senhor lhe perguntando. E nesta noite, Deus fez eu percorrer mais de 4.000 quilômetros para chegar aqui e na direção do Espírito Santo te perguntar: quem enviarei? Quem? Levante a sua mão, quem enviarei? Isaías vai dizer: eis-me aqui. E isso é missões. E isso é um coração missionário. Mesmo que tenha que ser cerrado ao meio pelo pior rei de Israel, o Manassés. Mesmo que tenha que ser crucificado. Uma vez no norte eu ouvi uma profecia. A profecia dizia assim: meu servo, eu te levarei por muitos lugares distantes. Você vai para a ilha, para o povoado, para a aldeia, vai percorrer o Brasil e fora. E alguns lugares onde você passar, pessoas se levantarão contra você, vão fazer macumba para ti, vão te ameaçar de morte e vão te processar na justiça. Pergunte se as três coisas não se cumpriram. Se cumpriram. E escute, como uma pessoa é levada à justiça, se for correto que ela seja levada, não tem nenhum problema, porque Deus instituiu o juiz para punir quem está errado. Não era o meu caso.
pessoa é ameaçada de morte, ela deve ter feito algo bem grave para que a pessoa a ameace de morte, correto? Sim ou não? Pois é, mas acontece que para essa pessoa que me ameaçou de morte, eu dei 3 cestas básicas para ela. Eu orei por ela, eu jejuei por ela, eu evangelizei ela. E é por isso que tem coisas, quando a gente lê na Bíblia, a gente quer tentar entender. Mas não se preocupe com isso, no céu haverá resposta para tudo. E o Manassés matou o profeta Isaías de forma trágica. Aquele que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Sua disposição em separar e se dedicar à missão foi um sinal de compromisso total com a causa divina. Nós já éramos para ter ganho toda Santa Catarina para Jesus, sim ou não? Quando foi que o Evangelho entrou aqui no estado? Me parece que já faz bastante tempo. A oposição, versos 6 e 8, nos mostra a presença de um falso profeta, por nome Bar-Jesus, que praticava feitiçaria. E Elimas, o mágico, o termo grego magos, refere-se à prática de magia, simbolizando o engano e a resistência que se opõe ao Evangelho. E por falar em engano, a pregação do Evangelho, queridos, em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, está em crise. O que Paulo disse a Timóteo, no capítulo 4, verso 1, Paulo, ao confrontar Elimas, revela que a missão é também um campo de batalha espiritual, onde o falso se apresenta como o verdadeiro, mas é falso, é completamente falso. E é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que pregue essa palavra, insista, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a unanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias consciências. E esse tempo já chegou. Nós temos em Santa Catarina, em todo o Brasil e no mundo, centenas de milhares de apóstolos, como aqueles lá de Éfeso, completamente falso. A propósito, eles nem sabem o que significa apóstolo, ser um apóstolo. Profetas do engano se proliferaram em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, e tenha cuidado. Mestres completamente falsos, com doutrinas para desviar os ouvidos da verdade, trazer as pessoas às fábulas. E aí Paulo continua dizendo a Timóteo: mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Poder da fé. O verso 12 mostra a conversão do procônsul, que creu admirado da doutrina do Senhor. A palavra doutrina em grego implica um ensino sólido, enraizado na verdade da palavra de Deus. Em muitas congregações,
A liderança ministerial, nobres pastores, tem medo. Medo de chamar um pregador que pregue a verdade. Sabe por quê? Porque acham que se um pregador vier neste púlpito e comunicar a verdade revelada na Bíblia, pessoas irão ouvir e irão embora e não voltarão nunca mais, e irão para outros lugares. Mas, querido, há um contraditório nessa questão. Quem foi que nos disse que a verdade mata? Quem foi que nos disse que não é verdade o que João falou no capítulo 8, verso 32? Que eu tenho que conhecer a verdade, que você tem que conhecer a verdade. Ele vai dizer mais ainda, no capítulo 17, verso 17, orando a Deus: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. A verdade não mata, ela cura, ela liberta, ela transforma a vida do mais vil pecador. Na aplicação da hermenêutica, os versículos que eu trabalhei a exegese bíblica nos convidam a uma vivência prática do chamado missionário. Uma igreja com coração missionário. Estamos aqui reunidos com o corpo de Cristo, sim ou não? Somos corpo de Cristo. Com a responsabilidade de afirmar nossa unidade em diversidade. Lembra o que vimos anteriormente? Lá na igreja de Antioquia havia profetas, mas profetas de verdade. Havia mestre, mas que não ensinava heresia, só a doutrina dos apóstolos. Havia pastor de verdade, pastor que apacentava e que pastoreava. Inclusive depois, presbítero Clóvis, os nobres pastores que estão aqui, ministros, eu ministro uma conferência sobre teologia pastoral. É outro livro. Esse livro, olha só como é o título do livro: Guardiões do Rebanho. Guardiões do Rebanho. Essa conferência mostra o ofício do pastor. E você não imagina o que é o ofício do pastor. E eu realizei diversas conferências. Na última, teve uma multidão, tinha uns 400 pastores em média, mais do que isso, uns 500 pastores. Olha, mais da metade, uns 60% dos pastores vieram comigo. E disseram assim: Pastor Costa, meu Deus, então, para ser pastor, é tudo isso aí. Eu falei: é tudo isso que está na Bíblia. Inclusive, no meio daquela multidão, teve um pastor que me chamou, que eu fiquei 6 meses mostrando o ofício pastoral para ele. Sabe por quê? Porque lá no Goiás, ele estava 5 anos numa congregação da Assembleia de Deus. Ele era o vice-pastor. Depois da conferência, ele me convidou para tomar um café. E quando eu cheguei na sua casa no outro dia, ele falou: Pastor, você nem pode começar essa conversa com tanta vergonha. Eu disse: não pode falar, eu estou aqui, se eu puder servir. Ele disse assim para mim: Pastor, eu sou vice-pastor há 5 anos, mas eu não sei o que o pastor faz, inclusive eu não sei nem pregar. Sendo pela prerrogativa bíblica, o pastor tem que ser mestre. Ele não vai servir o trigo de Deus, senhor? Não. Senhor, ele vai alimentar o rebanho. 6 meses eu fiquei com ele. Disse: você vai ter que fazer tudo que eu disser que tem que fazer, eu faço. Primeira coisa, vamos montar a sua biblioteca. Que o pastor precisa ter o Espírito de Deus, unção, poder, autoridade, ser submisso à sua vontade, e tem que conhecer a teologia. Ele tem que ter capacidade bíblica, teológica, histórica, e a teologia ainda ela consegue dialogar com outros
começou a entender congregações que tem aquela fita bem aqui, que vem proveniente do catolicismo, que vem da história dos armênios, que eu tenho um novo livro, que é, o nome do livro é sobre o império da monarquia do Brasil. A Chegada. Esse é o nome do livro. Uma visão panorâmica do falso cristianismo, desde os dias coloniais até o presente momento. Montei a biblioteca dele, investi mais de R$3.000. Levei para Jerusalém, uma livraria lá, que eu pegava 30%, ele comprou os livros, eu passei 6 meses. Ele ficou melhor do que o pastor dele, que não lhe ensinou, que tinha 40 anos de ministério. Você já viu uma coisa assim? Você está contribuindo para Deus cumprir sua missão através desta igreja. Olha, o compromisso não é só do ministério, mas é de todos, sem exceção. Começa pelas crianças, adolescentes, jovens, adultos e anciãos. Nós precisamos desenvolver um estilo de vida de oração e jejum. Precisamos nos perguntar: nossa vida espiritual está fundamentada na oração e no jejum? Você ora toda semana? Você jejua toda semana? Porque, meu amado e minha irmã, se você não estiver fazendo isso, então comece a fazer. Temos que enfrentar a oposição com coragem, assim como Paulo enfrentou Elias, sobre os chamados de ser testemunhas valentes da verdade, mesmo em um mundo repleto de enganos. Necessidade de oração intercessora. Que tal dedicar um tempo da sua vida pessoal, que isso não compete só ao ciclo de oração da igreja, mas toda a igreja, e orar, como era o caso do procônsul que precisava ser salvo? Já tinha alguém orando por ele. A conversão do procônsul nos alerta sobre a importância do nosso testemunho. Estamos vivendo de maneira que os outros possam ver Cristo através da nossa vida. Olha, queridos, isso é muito sério, viu? Há pessoas que dizem que confessaram Jesus e que tem o Espírito Santo. Porém, queridos pastores, a Bíblia diz que não. Como que a Bíblia diz que não? Foi Jesus quem disse: você conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto você vai conhecer se a pessoa tem ou não o Espírito de Deus. Que essas ações concretas possam tomar, podemos tomar para refletir o amor de Cristo em nossa sociedade. E para finalizar, Jesus e seus apóstolos como missionários. Veja, David Livingstone, britânico missionário na África, nascido em 19 de março de 1813, antes de partir para junto do nosso pai Abraão, no dia 1º de maio de 1873, ele disse: Deus, senhoras e senhores, teve um único filho e fez dele um missionário. Fez dele um missionário. João 3,16 encapsula a essência da missão de Jesus, revelando o amor incondicional de Deus pela humanidade. E aí é por isso que João vai dizer o que Jesus havia dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não passe a eternidade longe de Deus, mas a tenha eternamente. Amor incondicional. O mundo inclui todos, sem exceções. Jesus encarna esse amor divino, alcançando os marginalizados e mostrando que Deus se importa profundamente com cada pessoa. Onde estão, mulher, os teus acusadores? Nem eu vou te acusar.
lá, acusar. Vai, não peques mais. Sacrifício radical, a entrega do Filho unigênito ilustra o custo da missão. Jesus veio não apenas como mestre, mas como sacrifício revelado a seriedade do pecado e a profundidade da redenção. Olha que coisa gloriosa, meus irmãos. Esperança e salvação. Ele promete a todo que nele crê. Todo. A missão de Jesus é um convite à vida eterna, que começa agora trazendo a transformação e o relacionamento restaurado com Deus. Ação e compromisso. Jesus não apenas pregou, mas também curou e serviu. Sua vida é um exemplo. O reino de Deus desafiando as normas e trazendo esperança onde não havia esperança. Glória a Deus, aleluia. Por isso ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, fez o paralítico andar. Mais do que isso, nos salvou. Chamado à ação, sua missão continua através de nós. Como seus discípulos, somos chamados a levar esse amor, esperança ao mundo, vivendo de forma que reflita a mensagem de salvação. Em Atos capítulo 3 e 4, o contexto mostra que após a ressurreição de Jesus, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, curaram o homem aleijado à porta do templo. Após o milagre, eles proclamaram o Evangelho, resultando em grande crescimento da igreja. Olha que tremendo. Agora, claro, eles foram 2 homens de coragem. Eu explico por quê. Apesar da oposição dos sacerdotes e do sinédrio, que os prenderam e os advertiram a não falarem mais em nome de Jesus, Pedro e João afirmaram: olha só o que eles disseram: importa mais obedecer a Deus do que a homens. Em Atos 6,7, o contexto mostra que Estevão é escolhido como um dos 7 diáconos para servir a igreja. Ele realiza sinais e prodígios e logo enfrenta a oposição. Coragem, ele prega uma palavra poderosa ao sinédrio, relembrando a história da salvação, acusando os líderes judaicos de resistência ao Espírito Santo. Estevão é apedrejado por sua ousadia em proclamar a verdade de Jesus, demonstrando que ele estava disposto a pagar o preço final pela sua fé. Mas quem foi que disse que aqui em Santa Catarina, se eu for falar de Jesus, alguém vai me matar? Não vai. E por que não falamos? Por que não evangelizamos? Por que não pregamos? Por que não convidamos as pessoas para vir para o culto? Meu Deus. Louvado seja Deus. Em Atos 18, 1 e 3, Priscila e Áquila são mencionados várias vezes no Novo Testamento como colaboradores de Paulo. Coragem. Quando Apolo chegou em Éfeso, escute bem, Priscila e Áquila o aconselharam em sua casa e o ensinaram mais perfeitamente sobre o Evangelho de Jesus. Esse ato demonstra não apenas hospitalidade, mas também a disposição de discipular outros. Nós temos que discipular as pessoas, mesmo quando não tínhamos status de líderes reconhecidos. Eles não tinham status de líderes reconhecidos. Olha que eles estavam falando com alguém que já era poderoso na Escritura. Mesmo assim não deixaram de fazer. Vamos à conclusão. A análise de Atos 13 nos traz, queridos, uma mensagem poderosa de coragem e obediência. Deus não apenas comissionou Paulo e Barnabé, Ele nos comissionou também. Todos.
E se alguém esta noite ainda não foi comissionado, pode ser comissionado ainda hoje. Porque não é possível que esta palavra não tenha sido para você. Não é possível. Muito pelo contrário. O que estamos fazendo com o chamado de Deus? Responda para si mesmo. Diga assim: meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu chamado? O que eu tenho feito com a minha chamada missionária? Para servir. Queridos, é hora de nos levantar como testemunhas ousadas do Evangelho. Decididos a obedecer o ID, orar, jejuar e entrar nas batalhas de Deus. Deus nos chamou para enfrentar. Que o Espírito Santo nos mova e nos habilite e nos conduza em nossa missão. Que estejamos dispostos a nos separar, a orar. E aí, sempre lembrando que na nossa fé, uma resposta viva e ativa ao mundo que desesperadamente precisa conhecer Jesus. Seu amor e sua verdade. Queridos, é muita gente que não sabe quem Jesus é. E nem por que ele veio. É muita gente que não sabe o que é a igreja e o que é a missão da igreja. É muita gente que não sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Senão não ouvíamos tantas aberrações na plataforma do YouTube. Pare um pouquinho e reflita. Fiquem todos de pé. Quantos querem orar comigo? Levante a sua mão. Você acredita que você tem um coração missionário? Missionário. Ó, Deus tem uma chamada grande na sua vida. Você. Essa foi uma das primeiras coisas quando eu sentei bem ali. Deus falou comigo. Você bem ali. Começou a falar. Como? Alexandre. Vem aqui que eu quero orar por ti. Glória a Deus, aleluia. Te amo, Senhor. A irmã também. Pode ir. Glória, aleluia. Te amo, Senhor. Graças a Deus. Sua vida na família de Jesus. Ah? Aleluia. Glória a Deus. Esses dois jovens, vem aqui, filho. Vem os dois aqui. Glória, aleluia. Quando eu tinha a idade, que idade vocês têm? Hã? 16. Eu tinha um pouco mais, eu tinha 18. Eu orava no tempo central da 14 de março, em Belém, da Assembleia de Deus, eu dizia assim: Senhor, na vigília, que a vigília lá começa 8 da noite e termina às 7 da manhã do outro dia. E convidaram para ir para a vigília aqui, a vigília começou meia-noite e terminou 2 horas. Meu Deus! Como que Deus vai operar na vigília dessa? Como que Deus vai agir se a estrutura daquela liderança limitava o agir de Deus? Vigília que começa meia-noite e termina 2 da manhã, meu Deus. Alguma coisa está errada. Quando eu tinha 18 anos, eu gritava no tempo central na vigília: Senhor, me manda para a África. Eu quero ir para a África. Sabe por quê? E claro, não sou eu, muita gente gritava: eu quero ir para a África. Outros gritavam desesperados. É que a gente não sabia, né, que a África começa dentro do nosso lado. Missões começa dentro do lar. Eu não falei,
também tenho um livro que é sobre missões. Eu escrevi 6 capítulos. Como eu sou consultor empresarial, eu peguei uma ferramenta de diagnóstico, a 5W2H. É aquela que diz assim: quem fará o quê? Só uma das perguntas da ferramenta. Quem fará o quê? Se nós realizarmos uma conferência de missões aqui, aí, olha, veja, quem fará o quê? Aí vai pegar o nome de todos que estão aqui? Não tem como você ficar de fora. Quem fará o quê? E vai ser delegado. E eu orava e dizia: Senhor, me manda para a África. Glória a Deus. Mas a África começa dentro do lar. O pai, a mãe, o tio, a irmã que está perdido. Mas é óbvio que ela precisa também conhecer Jesus através da sua vida. Porque se Jesus não refletir através da sua vida, se você não aparecer como sal da terra, pode esquecer. Nem luz do mundo, não vai acontecer nada. Vai sim. Elas vão se opor. Porque elas vão dizer: não, peraí, eu sei Jesus. Só tem o Espírito Santo. Parece que eu li na Bíblia que tem os frutos do Espírito, né? Eu não consigo nem ver na tua vida. O nosso vizinho é a África. No colégio, na faculdade, no trabalho, em todo lugar está cheio de África. É só proclamar a verdade de Deus. Tem mais alguém que quer vir aqui na frente para que a gente possa orar? Você tem que quer. Senhor, não, olha, eu realmente hoje eu tomei um posicionamento. Porque nós vamos orar com imposição de mãos, querido. Isso é sério. Isso não é uma brincadeira. Venha. Pelo amor de Deus, se você entende que Deus te chamou para algo extraordinário, e olha, o que ganha alma é sábio. Não esqueça disso. O que ganha alma é sábio. Meu Deus. Tem até um prêmio. Eu não escolhi. Olha aqui, ó. Não foi você. Você tem que estar do lado, pelo amor de Deus. Fazemos missões juntos. Amém? Agora, eu vou apresentar a vida aqui dos pastores que ficaram aqui, ó. E haverá imposição de mãos sobre a vida de todos que estão aqui. Amém? Se tiver mais alguém, pode vir. Venha, porque esse momento é um momento glorioso. É um momento de Deus aqui, viu? Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Louvado seja Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Estão aqui esses ministros que ficaram no altar. Homens que o Senhor tem comissionado para uma grande obra, chamado para a excelência do Evangelho. Creio que eles têm a responsabilidade de comunicar a verdade. Nós vamos fazer aqui o ato profético pela Bíblia. Esses atos proféticos fora da Bíblia não acontecem, porque o Senhor só vai cumprir o que está escrito. Estes homens aqui, Senhor, que o Senhor possa usar a mão desses homens, porque nós vamos orar com imposição de mãos sobre a vida de todos que vieram aqui na frente, porque todos aqui têm uma chamada gigante, e que essa chamada, Senhor, se cumpra literalmente na vida dos irmãos e das irmãs que vieram aqui, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Agora a igreja estende a mão para cá, estenda a sua mão, você vai abençoar agora. Ó, queridos, e ora mesmo, viu? Diga, ó, faz dessa irmã uma missionária cheia do teu Santo Espírito. Faz desse irmão um instrumento de poder, Jesus, em tuas mãos. Esses jovens, tá? E nós vamos orar agora. Agora eu quero pedir para os pastores, por favor, pode descer e impor a mão sobre a vida desses, de todos que estão aqui. E orar. Pode ir, por favor, pode descer lá e impor as mãos. Pode descer aqui. E oremos. Nosso Deus e nosso Pai, aqui, Senhor, este casal, meu Pai Celestial, que a obra seja grande, seja uma obra poderosa. Este jovem grande é uma chamada na vida dele. Pai, em nome de Jesus, enche do teu Santo Espírito esta jovem, todos que estão aqui, este casal, esta bebê faz dela missionária, Senhor. Este outro casal que está aqui, Pai, que ele seja um instrumento de poder nas tuas mãos. Ó Jesus querido, este casal que ouviram a voz do Espírito Santo, que vieram aqui
desta frente, se tu possa agir de maneira poderosa no ministério deles. Da mesma forma, estes jovens, Pai, quem seja como Silas, quem seja como Paulo, quem seja, meu Deus, como Josué, corajoso, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, louvado seja Deus, estarão enchendo o teu poder e a tua autoridade, que esta igreja seja uma igreja com coração missionário, para o louvor da tua glória, para que o Senhor possa cumprir o teu propósito nesta cidade. Nós oramos com fé. Esta oração tem base bíblica. Efésios capítulo 3, verso 20, diz que o Senhor é infinitamente poderoso e pode fazer muito mais, além do que aquilo que nós estamos te pedindo, pelo poder do Espírito Santo que opera através da nossa vida. Em nome de Jesus, diga amém. E dê uma salva de palmas para Jesus.